Bom dia na paz do Criador. Está indo aí para você o depoimento de um ancião que também se desligou da instituição. Não aguentou e pulou fora. Vou assistir junto com vocês. Vamos lá. Eu fui uma pessoa que não entendia também. Eu ia contra as pessoas que criticavam a congregação. Então veja, como muitos que estão lá dentro, tendo ou não ministério, ele também era um que não gostava, claro, das pessoas, dos críticos, né, que falavam contra as falsas doutrinas que muitos pregavam e que também pregam palavras que não têm assim uma referência bíblica. Então ele também era mais um igual esses, né? Vamos continuar. Eu passei durante a minha vida 26 anos na congregação cristã no Brasil. Eu tive alguns cargos e ministério. Eu fui primeiro auxiliar operador de som, depois fui porteiro e também fui músico. Trabalhei no Conselho Fiscal, também na parte de anotações das coletas na minha comum. E também fui cooperador de jovem, cooperador oficial e por fim ancião. Aqui mais um detalhe. Ele passou por várias experiências dentro da instituição em cargos e ministérios, né? Praticamente exerceu todos os cargos e ministérios da instituição. Então é um irmão experiente que sabe o que está falando. Então eu falo de coisa que eu entendo e presenciei e tive no meio. Exatamente. Então eu quero deixar bem claro que eu não estou contra as pessoas que participam ou frequentam a congregação. Eu quero deixar bem claro que eu sou contra e não concordo com o sistema instalado dentro da instituição, que esse sistema ele é ditatorial, é um sistema feudal, é um sistema que não tem misericórdia. Sabe por que é bom esse depoimento? Porque é verdade. E esse é um dos motivos que muitos estão saindo. Agora, sempre como a gente sempre fala, para também falar nesse vídeo do irmão, que tem as pessoas lá dentro que também não concordam e não praticam muitas coisas que são ensinados a eles. Eu digo irmãos do ministério. E alguns também que não têm. Para não generalizar, ok? Vamos ver mais. Uma coisa que eu ouvi de um ancião também antigo e falou para mim, irmão Silvio, as causas daqui, se tratarmos aqui com as famílias, com o ministério, a gente chega em um acerto. Mas ele falou para mim uma coisa que eu nunca esqueci. Mas se levar para o Brás, lá eles não têm misericórdia de ninguém. Isso quem falou para mim foi um ancião que várias vezes eu vi ele sendo humilhado pelos demais anciães que presidiam, que era do estado de São Paulo, que presidia sobre o estado do Maranhão. Então veja esse detalhe, né? Ele está citando um outro ancião de lá de dentro antigo que não concorda com o sistema, muitas das vezes com falta de misericórdia, com as pessoas, com os anciães que não tem misericórdia ao tratar uma causa. Então veja que é um outro ancião que também está lá dentro, mas que também não concorda. É o que eu falei, por isso que não pode generalizar. Muitos estão lá, mas não concordam. Então ele deu para esse aí, que é o mais novo, detalhes sobre não levar certas coisas em determinados lugares, porque não vão ser tratadas as causas com misericórdia. Interessante. Que eu era ancião no estado do Maranhão. E essa pessoa, então eu quero deixar bem claro que eu não estou contra as pessoas
Tem muitas pessoas de bem, muitas pessoas de Deus, muitas pessoas sinceras, honestas. É exatamente isso que eu prezo, que eu gosto de sempre comentar. Tamo junto, eu e o irmão, nessa ideia que tem pessoas boas, honestas, fiéis a Deus dentro da instituição. Continuando. O problema é que eles aprenderam mal e não têm conhecimento bíblico, não têm conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, então eles têm conhecimento da instituição. E a instituição, ela pensa em si própria, ela não pensa nos seres humanos, ela não pensa nos irmãos, ela não pensa nas pessoas que sustentam a igreja. Disse tudo. Eles não dão atenção e muitas das vezes nem satisfação para aqueles que sustentam a igreja. Quem são? O povão, a massa, que dá coleta para pagar luz, água, telefone, a viagem, o conforto dos hotéis 5 estrelas, e poucos têm notificações dele mesmo, explicações dele mesmo, com certas coisas que acontecem lá dentro. São os últimos a saber, e assim mesmo através de críticos, através de grupos, mas eles mesmos não dão a satisfação para essa gente que sustenta a instituição. É incrível. Através das suas doações e coletas. Exatamente. Então eu quero falar de um homem chamado Antônio. Ele era no estado do Maranhão, na época que eu era ancião, ele era o segundo mais velho. Então, por ele ser o segundo mais velho, é uma pessoa que veio de muito tempo. Ali na nossa região, ele evangelizou aquelas cidades todas ali. Ele foi o primeiro. Ele foi a pessoa que explorou as cidades e foi anunciando, implantando igreja e construindo templo. Ele foi a pessoa que estruturou. Só que ele era uma pessoa que participava das reuniões, então também ele tinha a visão dele. Antes dessa nova gestão chegar no estado do Maranhão, estava tudo bem. Ele era o segundo, ele tinha uma autonomia, ele era uma pessoa, ele era ignorante, claro, ele era ignorante, que eu me lembro uma época que eu era cooperador de jovens e menores. Então a gente ouvia muito falar do seu Antônio, ele era o ancião, o segundo mais velho do Maranhão, então a gente tinha aquela admiração por ele. Então eu fui apresentar para o cooperador de jovem, então eu queria me aproximar dele, conversar com ele, saber que eu queria aprender com ele. E aí ele era muito bruto, assim, no sistema dele, mas ele era uma pessoa muito honesta, muito sincero, ele era uma pessoa do bem. Se ele errasse e alguém chamasse a atenção dele, ele voltava atrás, ia lá, pedia perdão, desculpa e continuava. Só que o sotaque dele era ignorante mesmo. E aí, nesse dia, aí eu vi ele descendo do carro na reunião que a gente foi lá frequentar, participar. Aí eu disse: ô, paz de Deus, irmão Antônio, tudo bem? Ele disse: tudo bem. Ele era assim muito fechadão. E aí, irmão, e aí, quando vai ser a nossa próxima reunião? Ele foi bem incisivo em falar: olhe na lista. Ele era uma pessoa meio bruto, mas só que era muito... Aquele homem, ele deu a vida dele pela igreja. Aquele homem, ele destruiu, eu falo isso porque eu vi, ele destruiu a família dele por causa da igreja. Não devia ter feito isso, né? O que muitos fazem. Então veio outra administração. Essa administração, o chefe era, vou chamar o nome dele, DT. Até hoje ele existe, ele faz parte do GDI, que é alguns críticos que falam é o grupo do inferno. É uma colocação de algum amigo aí da internet. Hoje ele faz parte, e eu ouvi falar agora recente, que ele vai novamente tomar de conta do estado do Maranhão.
Então ele é uma pessoa ameaçador. Ele teve nos Estados Unidos e teve muito problema lá nos Estados Unidos. Ele é uma pessoa meio duro. Aí você vê com essas mudanças, negócio de GDI aí, anciães, né? Esse grupo de anciãos escolhidos, o que, que vai acontecer? Muitos outros vão sair fora. Você vê, o irmão era o segundo, né? Era meio grosso, como ele disse, mas era um irmão honesto. E mais, fez um trabalho de evangelização que prosperou lá. Aí chega outro que não fez nada para mandar. Que às vezes é até mais novo do que ele, mas por fazer parte desse GDI, então toma a frente nos atendimentos, né? E o irmão, que é o segundo, perde praticamente a força dele, e com certeza esses irmãos não vão, muitos vão sair fora, como esse, inclusive, irmão que está falando, saiu, outros vão sair, não aguenta, meu. Tá lá um homem honesto ali, mais velho, atendendo, aí vem outro, que às vezes é até mais novo, porque acontece muito isso, e o cara não aguenta e pula fora. Com certeza vai acontecer muitas saídas. E eu digo porque eu vi em várias reuniões de ancião, ele ameaçando. Ele ameaçava, ou acho que até hoje ameaça. Olha aí, esse outro que faz parte desse GDI fazendo ameaças, é o que ele está falando. O irmão que era um ancião lá, ele não ia falar isso aí sem base. Ameaçando, ameaçando. Se sair fora da regra, pode ser ancião, cooperador, quem quer que seja, o seu ministério vai ser tirado. Tá aí, usando o poder para ameaçar os outros. Quem, né? Vai ser tirado, seja quem for. Mas ele não precisa se preocupar, que não vai precisar tirar, muitos vão sair por conta própria. Com certeza não vai concordar com essas coisas erradas aí que eles inventam, não. Então, para ele arrancar o ministério de alguém era muito fácil. Bastava ele dizer: fulano de tal, a partir de hoje não é mais ancião, não é mais cooperador, não é mais cooperador de jovens, não é mais diácono, e acabou-se. A minha decepção, porque lutei a minha vida toda, uma boa parte da minha vida pela igreja, e a igreja, no dia que você não concorda com ela, ela te chuta, te joga fora. É que eu quero que você se inscreva para que outras pessoas ouçam esse vídeo. E não se coloque dentro de uma caixa CCB e ali não tem mais jeito, tá morto, se saiu dali, tá morto, se eu sair daqui, não vou mais ter salvação. É uma mentira. Creia em Jesus Cristo. Busque ao Senhor de puro e sincero coração, que Ele tem salvação, não é só para CCBano, não, é todos aqueles que nele crê e tenha sinceridade e fuja da iniquidade e do pecado que contamina a nossa alma. É isso que Deus quer. Deus abençoe a todos. Eu não coloquei tudo que ele falou porque é um pouco extenso e não ia ficar muito grande aqui, além dos comentários que eu ia fazer também, entendeu? Mas vocês podem ver por aí, tá nos grupos esse vídeo rolando aí em vários lugares, vocês podem ver que é de extrema importância ouvir, se puder, o vídeo desse irmão. É de extrema importância. Tá bom? Então eu vou ficando também por aqui. Um abraço a todos e tchau.